Alô, meu amigo, alô, minha amiga, tá começando mais um programa A Hora do Esporte, o nosso encontro semanal sempre com grandes convidados, grandes personagens para a gente falar deste esporte que acontece em todo o Brasil. Hoje, o tema é o futebol, mas não só o futebol, 4 linhas. Lógico que o nosso convidado gosta também e gosta muito de futebol, mas para falar um pouquinho sobre a organização do esporte nacional e, por consequência, do futebol na esfera jurídica. Estou recebendo aqui o Dr. Guilherme Martorelli, um dos grandes profissionais do direito desportivo desse país, hoje representando também o Sindicato dos Atletas de Futebol Profissional do Estado de São Paulo, e vai falar um pouquinho sobre a sua experiência dentro do futebol, dentro do esporte de maneira geral, em tantos problemas que envolvem o extracampo, porque dentro do campo é tudo maravilhoso, mas do lado de fora tem muita gente trabalhando. Doutor, obrigado, Guilherme, tá aqui bater um papo com a gente para poder falar um pouquinho. O Brasil inteiro nos acompanhando para falar de futebol, para falar também sobre essa área jurídica que está sempre muito presente nos noticiários, né? Obrigado pela presença. Obrigado a você, Luciano. Obrigado pelo convite. Dá um oi para todo mundo que está acompanhando a gente aí. E é sempre um prazer estar com você. Você sabe que a gente já se conhece, já não é de hoje, né? Também somos os dois de São Caetano, cidadãos de São Caetano. Então, é sempre bom estar com alguém que a gente tem mais intimidade para conversar. E é sempre um prazer em qualquer ambiente que você tiver, você pode me convidar, que eu vou estar à disposição, não só eu, como todo o sindicato de atletas também. Já fala que todo atleta ou pessoa que estiver em volta do atleta, aí, seja pai, mãe, amigo, esposa, empresário, o atleta tiver algum problema, quiser procurar o sindicato está à total disposição para ajudar no que for, no que nos couber. Você, como advogado, hoje é uma referência, né, para o país, para atletas, né, espalhados em todo o mundo, mas você tem o futebol também em casa, né? DNA. Você tentou alguma coisa no futebol? Eu joguei até a categoria de base. Fui até os 17 anos, aí joguei no São Caetano, joguei no São Paulo. Envolvido ali pelo pai? Pior que assim, meu pai, né, quem sabe, sou filho do Martorelli, que foi presidente do sindicato, foi goleiro do Palmeiras, entre outros clubes. Mas meu pai também, ele sofreu muito com o futebol, muitos desgostos com o futebol. Sim. Por conta da carreira. Então ele nunca me incentivou muito, porque ele sabia o risco que era, o que o pessoal que acompanha só futebol não sabe, quanto é difícil você virar jogador de futebol. O lado futebol, B, né? Ser um jogador de futebol de sucesso, ganhar dinheiro é muito, muito, muito difícil. Então ele nunca me incentivou muito, mas eu sempre gostei. Desde os 4 anos. 4 anos eu já estava jogando bola lá em São Caetano, no Santa Maria com o Dirceu. Deve conhecer. Mais um filho do Dirceu. Dirceu. Depois passei pela GM lá com o senhor Arthur, depois com o Nilton lá. Aí joguei futebol de salão um bom tempo, depois futebol de campo. Treinei no São Caetano, cheguei a treinar no São Paulo também com o pessoal do Visoli. Mas aí quando a gente estava com 17 anos, ali indo pro 3º colegial, nessa época eu fiquei 3, 4 meses treinando no São Paulo. Não era nem Cotia, ainda era Barueri, lá no Barueri Village. Que é do Zé Roberto Guimarães, né? Sim. Treinava lá, acordava 3 horas da manhã para ir treinar, não sabia o que ia dar, o que não ia. Na época eu tinha bolsa de estudos no colégio por conta do futebol, e aí meu colégio não tinha aula à noite, então eu fazia as aulas com a diretora, na sala da diretora. Foi uns 3, 4 meses de muito estresse. Eu falei, cara, não sei se é isso que eu quero. Porque na minha época, eu vou fazer 38 anos, já tenho 38, vou fazer 39 esse ano. Na minha época, ali com 17, 18 anos, você já conseguia ver muito claramente quem ia se destacar ou não e quem ia ter mais dor de cabeça para isso. Vi que meu futebol não era para tudo isso, falei, melhor estudar. E aí já estava no 3º colegial, já fui prestar direito e fui trabalhar na área do direito desportivo. E é um exemplo muito legal, porque quando a gente fala, principalmente num cenário nacional, muita gente coloca o futebol como uma grande oportunidade de você conseguir salvar sua vida, de mudar a situação financeira. Lógico que você vem de uma família muito mais estruturada, mas para as pessoas que colocam o futebol como a grande salvação, ele não está somente dentro das 4 linhas ser jogador.
no seu caso, através do direito, eu cito o Dr. Paulo Forte, né, o Paulinho, que é o filho dele, hoje está lá trabalhando com o Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, e eu falo muito desses exemplos, porque você pode ser um bom médico, você pode ser um bom fisioterapeuta, um bom preparador físico, um jornalista para trabalhar na comunicação, um bom advogado, enfim. O futebol, ele abre um leque de muitas oportunidades que não somente o atleta, né? Então, quer dizer, a pessoa que gosta, que é apaixonada, como você sempre foi, sempre teve o futebol como algo que você se inspirou, dá para viver do futebol, não necessariamente sendo um atleta, né? Com certeza, com certeza. Até mandar um abraço pro Paulinho. Paulinho é amigo, a gente estudou no mesmo colégio, jogamos na várzea junto aí. E quando eu vi que ele, né, eu sou amigo do Paulinho, da irmã dele, da Marina também. E aí vi na postagem, ele tava na época, acho que fazendo um estágio no São Paulo, de repente eu vi ele na Arábia. Aí encontrei a Marina, falei, Marina, o que aconteceu? Não, ele foi pra lá, falei, não. Chamei ele na hora, falei, cara, como assim? Tirando foto com o Cristiano Ronaldo. Falo com ele toda semana, com o Paulinho. Um grande abraço pra ele, Dr. Paulo Fortes também. É uma pessoa sensacional. Mas é isso, futebol, como outras áreas de trabalho, ele engloba tudo. Ele engloba desde você ser presidente de uma federação ou de um clube ou de uma associação, às vezes, né, o clube, uma associação. Você vai ter tanto a parte jurídica, a parte médica, a parte odontológica, a parte de fisioterapia. Não é só a parte de campo, né? Não é só ser jogador, também pode ser fisiologista, você tem ainda mais o futebol cada vez mais profissionalizado do jeito que está. Você tem os psicólogos já no meio do esporte. Você tem todas as áreas possíveis. Se você gosta do esporte, tem como você, na sua área, né, assessoria de imprensa, com a parte de jornalismo também dentro do esporte. O esporte, o futebol principalmente, está cada vez mais buscando todos os tipos de profissionais possíveis para que a gente tenha uma melhor entrega do material futebol, né? Então, muito espaço. E tem uma coisa, né, quanto a jogador, porque a gente fica sempre se iludindo, e aí acho que entra muito o trabalho que é desenvolvido no sindicato, porque com certeza o Neymar não vai procurar o sindicato. O Memphis Depay no Corinthians não vai procurar o sindicato. Né? Você vai pegar o Rafael Veiga, não vai procurar o sindicato. O Everton, não vai. O Lucas, do São Paulo, quem vai procurar o sindicato, que é a imensa maioria, é o atleta que ganha pouco. É o atleta que ganha salário mínimo, é o atleta que ganha até R$3.000, que é mais de 90% hoje. Porque muito se fala desse futebol milionário e o que a gente vê diariamente são histórias de jogadores que vão para equipes de série A2, A3, A4, B. Eu estou falando do Campeonato Paulista, sem abrir até para o Brasil inteiro, mas pode, né, a gente prospectar o Brasil também, que são contratos de 3, 4 meses, que às vezes o cara recebe só o primeiro mês, depois o resto ele tem que contratar um advogado, aí ele não tem nem condição de contratar um advogado, aí ele fica um pouco perdido, aí ele é ameaçado, aí para ele ganhar, ele vai receber o segundo mês, ele tem que assinar uma procuração que ele recebeu o terceiro e quarto, que a gente, infelizmente, a experiência no futebol nos dá isso. Essa é a realidade do futebol, não, Guilherme? Assim, primeiro, os atletas grandes, eles acabam procurando o sindicato por conta do dia de arena, né? Todo mundo acompanha, mas um percentual da cota de transmissão dos clubes é repassado para os atletas através dos sindicatos, que é um processo muito antigo disso, porque na época os clubes não repassavam, os sindicatos entraram com o processo, e isso, hoje, é a fiscalização do sindicato que repassa. Então, a gente paga Depay, Neymar, todos eles. Mas já por conta dessa iniciativa. Exato. Mas é isso, na parte jurídica, na parte mais problemática mesmo do futebol, é isso. São os atletas que recebem salário mínimo, que é a sua grande, esmagadora maioria. São atletas que recebem um salário e não recebem os outros dois, nem as verbas decisórias. São atletas que às vezes não recebem nada, que vão para jogar no clube, assinam um contrato de salário mínimo, nem isso recebem. Que às vezes o pessoal que está acompanhando, a gente acompanha o futebol, mas não sabe a realidade do futebol. Né? O último levantamento, esse levantamento já é antigo, da CBF, se não me engano, de 2008, 10, alguma coisa assim, não vou saber o ano exato, que 86% dos atletas de futebol recebiam um salário mínimo, né? Sendo que ainda essa diferença, coisa de 1% recebia mais que R$500 mil. Então, assim, você está falando de R$500 mil, estamos falando de série, pensar, um recorte Série A do brasileiro. Se a gente pegar em campeonato brasileiro, nós temos A, B, C e D, sendo que A, B e C são 60 clubes, a D são mais 64 clubes.
E então nós estamos falando aqui de 120 clubes para arredondar, e o último levantamento da CBF que existem mais de 700 clubes no país. Aqui em São Paulo, a última vez que tive com a Federação Paulista que eles falaram, são mais de 100 clubes aqui em São Paulo. Sendo que o que participa de Série A, B ou C ou D do brasileiro, estamos falando em 16 clubes, 17 clubes. A grande maioria são clubes que não têm condição financeira de arcar com esse futebol milionário. Não existe esse futebol milionário hoje, de verdade. Hoje, por exemplo, São Paulo, você tem 16 na 1 do Paulista, na mais 1 do... 16 na 2, 16 na 3, 16 na 4. Mas na 2, você já não... Porque na 2 não ainda... existe mais futebol milionário. Né? Na 1 você já tem... Todo mundo está disputando alguma coisa. Sim. Mas então, é isso. Nem todos. Tanto é que assim, esse ano nós temos Velo Clube e Noroeste, que esse ano eles não têm campeonato nacional. Se eles não caírem para a Série A2, para o ano que vem, para 2026, eles vão ter Série D do Brasileiro. Se não cair. Os que não caírem estão classificados para a Série D. Acho que A2, A3, você tem o quê? Não chega a 20 equipes disputando o cenário nacional. Não. Você deve ter umas 3, 4. Se a gente pensar que na A2 hoje tem... o Juventus está na A2, né? O Juventus está no Nacional. Nós temos o Juventus. Juventus não. O Juventus vai disputar a Copa Paulista só. Copa Paulista? O Juventus não tinha... Não, ele classificou na Copa Paulista. Eu acho que o Santo André, que caiu para 2, que acho que não, o Santo André não tem calendário nacional esse ano. Eu acho que tem o Oeste, vai jogar a Série C ou D. Ele caiu da C para D. Sim. Então acho que pode ser que seja... Assim, é um ou dois clubes que são... Não chega a 5. Que tem calendário nacional. E aí é o clube que joga o Campeonato Paulista 3 meses e para. De São Paulo, que é uma referência muito diferente quando a gente fala de Brasil inteiro. Se a gente pega São Paulo, que o último levantamento que a gente fez, que a gente estava discutindo isso no final do ano passado, nós temos aí 16 clubes entre Série A, B, C e D do brasileiro. O outro estado que vai ter mais próximo da gente, se não me engano, era o Rio Grande do Sul, com 6 clubes. Então, assim, é isso. São Paulo está anos-luz à frente. Então é isso. A gente pega aqui hoje a 1 e a 2 do Paulista são times organizados, claro que muito diferentes. Organizados para disputar campeonato paulista. Né? Você tem Série A1 do Paulista, você tem o São Paulo, Corinthians e Palmeiras, que faturam quase 1 bi, e você tem time ali que fatura 25 milhões, 30 milhões ano, né? Ainda na 1. Na 2 você ainda tem clubes que, assim, que eu falo que eles pagam em dia, né? Vai ter os atletas ali ganhando 10 mil reais, às vezes, um pouco mais, os de mais destaque, mas já é uma média salarial de 7, 8 mil reais na Série A2. Para a Série A3 já vira uma média salarial de 3 mil reais. Sim. Já na Série A4, R$ 1.500 que é o salário mínimo, se é que recebem, e na Bzinha, na prática, a gente sabe que a grande maioria não recebe nada. Então, assim, isso é São Paulo, que é a locomotiva, né, econômica do Brasil. Ô, Guilherme, de uns anos para cá, eu comecei a bater numa tecla. Me responda se é utopia da minha parte, como uma pessoa que acompanha o futebol já há muitos anos. Não seria possível... Eu até cheguei a comentar uma vez na federação, não foi muito bem-vinda a minha ideia, por que será? Mas não sei se o sindicato também, se há ferramentas para isso. Porque, na minha concepção, seria muito simples resolver alguns problemas em relação a esse absurdo que é o não pagamento aos atletas. Porque o clube, ele monta um time, então ele contrata, vamos dizer, 25 jogadores. Aí desses 25 jogadores ele não paga 20, fica 5 lá, que ele acha que tem potencial, que ele acha que ainda vai comercializar, né, que vai conseguir negociar. Aí ele traz mais 20. E aqueles 20 vão entrar num processo jurídico, que é aquilo que a gente sabe, que você vai recorrendo. São processos que às vezes demoram 10, 15 anos, que não sei como está mais o ritmo hoje, mas normalmente era uma quantidade assim. Não seria mais fácil, por exemplo, se você tem um problema, se você tem... eu contratei o Guilherme para jogar no meu time. Se eu não paguei o Guilherme, eu não posso contratar outro. Porque a federação, ela autoriza. Então parece que a federação, ela fala, não, isso aí não é problema meu, e tá conivente. E quando eu digo a federação, não é só a Federação Paulista, são todas as federações. Não seria muito mais fácil ter um limitador assim, clube que tem processo trabalhista não pode inscrever jogador. Não seria meio matemático assim para o clube? Eu acho que sim, seria muito fácil. Eu entendo que se a gente entrar na parte jurídica, a federação
proibir de contratar não entraria, mas proibir de participar dentro do campeonato dela, se tiver no regulamento, seria muito simples. Né? Assim, não sei se se tiver processo trabalhista, porque A Leila falou alguma coisa mais ou menos nessa linha, muita né? coisa, mas é isso, assim, que o clube comprovasse que todos os atletas da última competição está tudo quitado com esses atletas para que pudesse participar de outra competição. Isso caberia muito fácil, mas aí você falou, a federação não demonstra interesse nisso, infelizmente. A gente tem que entender também que a federação, querendo ou não, é uma associação, né? Existem as pessoas também que votam. Precisa de lucro. Não, e precisa de voto, né? Para ser presidente lá, né? Você não é presidente porque você quer. Os clubes votam para eleger o presidente. Então, assim, esses mesmos clubes seriam os prejudicados, digamos assim, por essa decisão. Sim. E aí, qual que é o interesse da federação em prejudicar as pessoas que vão votar no próximo presidente? Infelizmente, é assim que funciona na federação, nas federações, votam, né? Não é só na Federação Paulista, nem é só na Federação de Futebol, né? E a gente vê até o caso da CBF mesmo, assim. Quem dos que votam ali para presidente da CBF está preocupado com o futebol? Eu já acho mais complicado. Então, assim, infelizmente, a gente fala como sindicato, a gente entende que somos só nós preocupados em, calma, o que é melhor para o futebol? Porque assim, a gente não briga para que o atleta receba salário em dia só porque a gente é sindicato. A gente briga para receber salário em dia, que é humano, é correto, coerente, está no contrato e a gente gera um futebol muito melhor. Os atletas recebendo salário em dia e os clubes, nenhum clube fazendo loucura de contratar para não pagar, porque vamos lá, você contrata 10 caras de 10 mil reais por mês, por mais que você não pague o salário dele, claro que a chance dele ter um rendimento menor do que o esperado dele ela é muito plausível, mas ainda assim, esse cara de 10 mil que recebe 10 mil, pelo menos, ele em regra, ele vai ser melhor do que o cara que recebe 2. E o clube que tem dinheiro para pagar 2 contratou um monte de 2 mil. Então, quanto você não fere desportivamente a competição? Né? É o doping financeiro total. Assim, aí você contrata o cara... Hoje já tem aquela coisa da responsabilidade, né? Não tem. Mas não tem ainda aquela... Porque tinha mudado a lei que você poderia colocar o dirigente como responsável. Não é? Ainda não. E por que hoje, isso? Se o clube virar SAF... SAF, o presidente da SAF pode vir a ser responsabilizado. Até hoje a gente não teve nenhum presidente responsabilizado. Porque é uma moleza, né? A gente contrato assim, 20 funcionários, até para ser bem sincero, existe a possibilidade de responsabilização? Existe. Mas a questão é que a lei, ela vem falando que não a lei desportiva, a lei nacional fala sobre isso, né? Só quero dizer que cabe para todos, que o presidente de uma entidade ou o dono de uma empresa, ele só vai ser responsabilizado objetivamente, personalmente, se você conseguir comprovar a confusão patrimonial. O que é a confusão patrimonial? Eu comprovar que você, por exemplo, como presidente, pagou alguma coisa em seu nome ou recebeu alguma coisa em nome do clube. Como que a gente faz isso? Como que eu, advogado de um atleta, vou comprovar que o presidente do 15 de alguma coisa recebeu para ele alguma coisa em nome do clube? Então é muito difícil. O que a gente consegue de vez em nunca é que, esse presidente pagou o salário do atleta. Aí a gente começa a mostrar para o juiz trabalhista que existe uma confusão patrimonial. Mas são pouquíssimos casos que a gente consegue, infelizmente. E assim, isso se ocorrer a confusão patrimonial. Mas se o presidente estiver lá e ele fizer uma dívida bilionária para o clube e não tiver confusão patrimonial, ele não é responsabilizado, que é um absurdo. Isso é uma coisa muito maluca, né? Porque você assume uma empresa gigantesca, com um patrimônio não físico, mas um patrimônio simbólico gigantesco, e você tem 3 anos e você pode fazer o que você quiser. A gente pega o caso do Flamengo agora, Luciano. Pelo menos o que saiu na imprensa, que eu não olhei o balanço, o Flamengo no último ano aumentou a dívida dele em 300 milhões. E o que aconteceu com o presidente do Flamengo? Tá na casa dele, assistindo o jogo agora. Tranquilo. Porque é isso. Mas como que o Conselho Deliberativo... Aí faz parte da sistemática dentro do clube. Como que o Conselho Deliberativo aprovou essas contas? Ou se até se aprovou, não vou falando que ele fez uma coisa errada ou não, mas a gestão dele foi muito ruim. Muito incompetente. Você chega numa empresa de 300 milhões, privada... por mais que seja um clube que fatura 1 bi, 300 milhões de aumento de dívida, não é que ele... ele gastou... Não, ele gastou 300 milhões a mais do que ele poderia ter gasto, sendo que faturou 1 bi.
Então, assim, e o que acontece com essa pessoa? Nada. Porque o trâmite correto dessa gestão seria o Conselho Deliberativo, quando é associação, né? O Conselho Deliberativo. Se o Conselho Deliberativo aprovou essas contas, já começa a complicar. Se o Conselho Deliberativo não aprova, aí sim pode acabar encadeando uma maior é um processo muito depuração mais interno do que exato, externo. Exato. Porque as associações e os clubes são entes particulares, não é ente público. Então, só se vier dar um problema muito... pública, mas exato, mas são particulares ainda. Hoje a gente está recebendo aqui o Dr. Guilherme Martorelli falando um pouquinho sobre essa gestão jurídica dos clubes de futebol. Vamos dar um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no seu programa A Hora do Esporte. Rapidinho e eu já volto. Legal, voltando hoje com o Guilherme Martorelli, ele que é o diretor jurídico do nosso Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Quando eu falo atleta profissional, é só futebol ou não? Não, todas as modalidades. Todas as modalidades. Né? A demanda maior, lógico, é futebol. Né? Acaba, até um problema que a gente tenta tratar com as outras modalidades, que acontece, quando foi feita a Lei Pelé lá atrás, né, quando ela começou em 98, existia a possibilidade de todas as modalidades serem tratadas como profissionais. Mas na época existiam algumas pessoas que não tinham esse interesse. Acabou que, por lei, somente o atleta profissional de futebol ele tem que ter contrato de trabalho e carteira de trabalho registrada. Isso é obrigatório dentro do futebol. Então o que acontece? Esses atletas eles entendem que eles são trabalhadores. E é claro que a demanda também é muito maior. Mas assim, outros atletas, eles não entendem que eles são trabalhadores. Então, eles não param para associar que eles têm um sindicato. Sim. Então, a gente que tem que acabar buscando esses atletas para mostrar para eles que eles têm um sindicato, que a gente está ali para ajudar, auxiliar, e discutir também temas importantes. Onde ele passa de atleta amador para atleta profissional? Porque então, alguns têm aquela coisa, ajuda de custo, é muito delicado. Bolsa. Porque assim, você não tem nada na lei que especifica, não, isso é atleta profissional, isso não é. No nosso entendimento no sindicato, até está no nosso estatuto, qualquer esportista que viva da prática esportiva competitiva, ele é um atleta. Existe também aquele que vive do esporte como um professor. Não, esse não, mas se ele vive da prática competitiva esportiva, ele é um atleta profissional, ele vive daquilo, é a profissão dele, né? O que é profissional se não é a sua profissão? Então, se ele é um atleta de jiu-jitsu, que ele vive de competição, ele é um atleta profissional. Se ele é um atleta de vôlei, de basquete, de atletismo, que ele vive dessa profissão, ele é um atleta profissional. Independente se ele tem contrato de trabalho assinado ou não, porque se você pega as modalidades individuais, principalmente, que a sistemática é totalmente diferente, os esportes coletivos, o atleta ele tem que estar vinculado a um clube para participar das competições. Os atletas das modalidades individuais, não, né? Então, assim, mesmo ele não estando vinculado a ninguém pagando o salário dele, ele não é um atleta profissional, porque ele vive da modalidade que ele pratica. Sim. O Guilherme, tem um fator que eu acho muito bacana a gente comentar, principalmente falando no âmbito nacional. O Sindicato dos Atletas de São Paulo desenvolve um trabalho muito humano que é até fora, né, da sua área ali de assessoria jurídica e orientação, que é de acolher alguns atletas que encerraram a sua carreira ou há muito tempo ou há pouco tempo, e de também atletas que ainda têm potencial de estarem praticando e defendendo equipes, mas por conta de, enfim, sem contrato. Vocês têm esse olhar humano, né, de poder olhar, imagina assim, lógico, sem citar nomes, mas vocês devem ter muitas histórias ali de acolhimento, daquele olhar que é muito mais assim do ser humano para o ser humano do que efetivamente para um cliente, né? Exato. A gente tem alguns projetos. Um projeto que é muito interessante, que é o Expressão Paulista, que, para quem não sabe, a gente mantém como se fosse um clube de futebol. Não é um clube de futebol, Sim. porque a gente não participa de competição, mas a gente mantém os treinamentos nível profissional, 3 vezes por semana, para que os atletas que estão sem contratos continuem treinando nível profissional, para que quando apareça um contrato, ele esteja apto de imediato a jogar, porque a gente estava conversando no começo. Todos os profissionais. Não, tem
treinador, preparador físico, Legal. treinador de goleiro, tem psicólogo, tem assistente social, tem médico. Bacana. Tem todo um sistema ali para que ele esteja 100% apto. Volta e meia são faz 3 contratos, né? A gente faz amistosos com outros clubes, para que os clubes também vejam esses atletas. A gente também está agora entrando numa plataforma, não sei se você conhece o Transfer Room, que é uma plataforma de recolocação de atletas, né? Os clubes que têm interesse em atletas colocam ali os atletas que eles estão buscando. Então a gente está pegando essa plataforma para tentar auxiliar da maneira mais efetiva. Porque uma coisa é a gente manter o treinamento, outra coisa é a gente ajudar de maneira efetiva a recolocar esse atleta numa posição, né? A gente sabe que futebol, a demanda é muito grande de número de atletas, tem mais atletas que vaga, né? Então a gente está tentando cada vez auxiliar mais, mas também nessa transição de carreira, de parar o futebol de maneira competitiva e seguir. Como que vai seguir, se vai estudar, fazer, se não vai. Então, todo esse trabalho de ter o psicólogo e assistente social lá nesse projeto, que ajuda muito também, a mostrar para o atleta se é isso que ele quer, se ele quer mesmo parar essa parte competitiva, ir para outra carreira, como que ele vai fazer isso, porque é o que todo mundo já sabe, né? Até o Casagrande falou que o atleta morre 2 vezes, aquele negócio todo. Então, para o atleta parar uma profissão com 30 e poucos anos não é simples, você parar e recomeçar uma carreira do zero. E a absoluta maioria, ele para no domingo, no último jogo, na segunda ele tem conta para pagar, né? Então, assim, normal, né? Não é igual aqueles jogadores que você, ele vai para a Europa, ele vai estudar, fazer estágio no Real Madrid. Não, a realidade é bem diferente, né? Exato. Então é isso. Quando o atleta para, na semana seguinte ele tem conta para pagar, como que ele vai fazer? O que ele pode estudar? Ele vai começar a estudar. Até a gente indica muito que, tenta fazer uma faculdade junto com... A gente sabe que não é simples, né? Na faculdade junto a ser atleta, mas tentar começar uns estudos, pelo menos está tudo pronto ali, já estudou até o 3º colegial para começar uma faculdade, né? Então, assim, tem toda essa sistemática, outras profissões também que nem precisa de faculdade, o cara às vezes vai empresariar, mas assim, até você começar a empresariar, até começar a estudar certo, tem um tempo de maturação de carreira, tem como qualquer outro. Tem muito histórico de atletas que acabam caindo nas drogas, na depressão, bebida, porque... É complicado, né? A grande maioria vem de uma origem e de uma formação super limitada, né? A gente sabe de histórias, os que procuram a gente, graças a Deus, a gente não tem tanto esse problema de drogas e álcool, porque o pessoal que procura o sindicato, ele já tá, em regra, com uma cabeça mais... o que eu vou fazer agora, que eu não vou... né? Então, assim, ele já tem ali pelo menos um caminho a seguir. Eu quero fazer alguma coisa. Sim. Eu quero parar de jogar futebol porque eu quero trabalhar com outra coisa. Que aí o pessoal acaba procurando mais a gente, mas caso de depressão é totalmente normal. Infelizmente, é muito normal. Até agora, no final do mês de fevereiro, a gente vai fazer um evento para falar sobre a saúde mental do atleta. Depois eu passo os dados para você, mas vai ser um dia inteiro de debate sobre o tema, ali no Fórum Rui Barbosa, que é o Fórum Trabalhista aqui na Barra Funda, dia, se não me engano, 24 de fevereiro. Posso estar equivocado. Depois procura lá o sindicato no nosso site, rede social no Instagram, essas coisas, sindicato de atletas, vocês vão encontrar lá as informações. Porque é isso, assim, como que a gente faz com esse atleta? E assim, às vezes não é nem o atleta que parou de jogar, às vezes o atleta caiu num doping e vai ficar 4 anos parado. Agora, os casos de manipulação. O atleta às vezes se envolveu em manipulação por um erro dele e ele vai ficar 2 anos sem poder jogar. Essa relação de atletas, né? Porque o jogador, principalmente o jogador de futebol, ele não tem CEP, né? Então, quando a gente fala do sindicato de São Paulo, necessariamente o jogador pode ter nascido em outro estado, sim, mas teve uma passagem por aqui, acabou mudando e aí... Não, enfim. O sindicato de São Paulo, como funciona, né? O Sindicato de Atletas de São Paulo, ele coletivamente, institucionalmente, ele representa e discute as matérias coletivas pelos atletas de São Paulo. Então, a gente não pode ir lá na CBF, como sindicato, falar, eu represento os atletas do Brasil. Não, a gente representa os atletas de São Paulo. Então, nos debates frente à federação... de São Paulo os atletas que estão jogando em São Paulo. As regras se aplicam aos atletas que estão jogando em São Paulo. Então, assim, no momento a gente já está há algum tempo discutindo uma convenção coletiva com a Federação Paulista e o sindicato, sim, dos clubes de futebol, o Sindibol. Então, assim, se a gente fechando uma convenção coletiva, essa convenção coletiva, ela se aplica aos atletas que tiverem contrato com clubes do futebol, né? Que é a convenção coletiva essa. Então, são atletas que tiverem contrato com clubes de futebol do estado de São Paulo. Porém, individualmente, a gente pode representar qualquer atleta que nos procure. Sim, eu já tive que ir para Manaus falar com o Ministério Público, porque estavam botando o jogo dos atletas em Manaus às 11 da manhã. A gente faz processo trabalhista
para o mundo todo, não só para o Brasil, mas também existem os processos dentro da FIFA, existe o processo dentro do CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas também da CBF no Rio. Então, assim, o atleta tem um problema individual. A gente já ajudou o atleta que estava jogando na Bulgária, faz pouco tempo a gente ajudou um atleta que estava jogando na Tailândia. Então, assim, o sindicato, coletivamente, ele representa os atletas de São Paulo. Mas, tô com uns 5 atletas que estão com um problema num time no Acre. A gente vai lá e debate, desde que os atletas nos procurem e deem poderes para a gente representá-los dentro de um debate, a gente faz da maneira normal. Vocês têm sentido uma evolução também no resto do Brasil? Porque São Paulo é aquela coisa da locomotiva, né? Mas no resto do Brasil também das pessoas começarem a se estruturar também no extracampo, na parte jurídica, na parte de retaguarda? Sim, mas ainda são pouquíssimos clubes. A gente estava falando. Aqui em São Paulo a gente já tem, vamos colocar a Série A1 e A2 do Paulista, organizados, não, né, com muito dinheiro, mas organizados Série A1 e A2, nós estamos falando em pelo menos 32 clubes organizados, pelo menos. Você pega os outros estados, eles vão ter 2, 3, 4, 5 clubes organizados. Você vê alguns clubes assim, Floresta, no Ceará, um clube que surgiu faz pouco tempo aí, deve ter 4, 5 anos o clube, se não me engano. Então, assim, você vê alguns clubes, mas muito pontuais ainda, se organizando. Um outro clube no Paraná, um outro clube em Recife. Tem um outro clube Atletique também. Tá bem organizadinho. Minas também, né? Tem o Atletique, tem mais um outro lá, agora não vou lembrar o nome, que também se organizando. Tive dentro do futebol feminino alguns times diferentes do que a gente está acostumado do futebol masculino de sempre. Então, um outro clube em outros estados se organizando. Mas são coisas muito pontuais ainda, infelizmente. A gente vê a CBF não pensando no futebol como um todo, CBF preocupada com Série A e B do brasileiro, e aí as federações têm a mesma postura, preocupadas em primeira divisão do seu estado, e olhe lá, né? Então você pega aí, você tem federação nacional, federação estadual, desculpa, com 6 clubes jogando com a primeira divisão nacional. Qual que é o fomento que ela faz do futebol? Né? A grande maioria tem 12 clubes na primeira divisão do estadual. Aqui em São Paulo tem 16, poderia ter 20 e poucos. Sim. Só não tem mais por conta do número de datas e tudo, né? Mas assim, o que eu vejo assim, o que essas federações fazem para que esses clubes estejam mais organizados? Ainda que até louvo a CBF por manter a Copa Verde, a Copa do Nordeste, que são competições que ajudam os clubes das regiões, né, Centro-Oeste e Nordeste, para que possam ter alguma ainda competição, para que consigam continuar, né, o futebol. Porque isso, futebol estadual são 2, 3 meses, Brasil afora. Tem alguns estados que é meio estranho aí, que tem mais meses, mas é que são clubes que não tem campeonato nacional. Então, o que a CBF pode fazer? Pode ter mais competição, as competições diferentes, botar a Copa do Brasil com 120 clubes. Por que não faz, sei lá, uma segunda divisão da Copa do Brasil, por exemplo? Uma ideia aqui, surgindo agora. Por que não faz? Você consegue fomentar futebol. Que assim, a questão toda é, os times, eles não vivem das competições, mas as competições fazem com que eles tenham bilheteria, patrocínio, né, uma demanda ali na cidade. Né? Se você não tem jogo, não tem competição, não tem como o time fazer nada. Né? Então, eu acho que isso às vezes falta nas federações e também um pouco na CBF entender que ela não tem que fomentar só o Campeonato Brasileiro Série A. Isso vai ter muito dinheiro, eles vão rodar sozinhos, praticamente eles nem precisam da CBF. Tiver as formações da Liga, sim, Libra e LFU se unindo aí mais ultimamente essa semana, aí vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que a Confederação Brasileira e as federações estaduais, elas tinham que estar mais preocupadas com a base, com a estrutura do que vai vir a ser o futebol de primeiro nível. Guilherme Martorelli, quero agradecer demais sua participação com a gente. Queria que você deixasse novamente os contatos, né, do sindicato, porque é um serviço muito importante. Um outro fator também que eu imagino que está crescendo bastante, futebol feminino, para que as pessoas possam também procurar o sindicato, atletas, né, por todo o estado de São Paulo e, de repente, algumas pessoas aí espalhadas pelo Brasil também que tenham essa necessidade. Agradecer, sucesso para vocês aí, abraço para todos da diretoria. Obrigado. Lá, sabe que é um sindicato que eu acompanho há muito tempo e sou muito fã desse trabalho abnegado que vocês têm pelo esporte. Parabéns. Obrigado, Luciano, pelo espaço, obrigado pela oportunidade, pelo respeito com todos nós do sindicato. Deixar aqui, sindicato, site, Sindicato de Atletas SP, Sindicato de Atletas, desculpa, as redes sociais, Instagram, principalmente Sindicato de Atletas SP, só buscar a gente lá, você vai acompanhar. As minhas redes, normalmente Guilherme Martorelli, tanto Instagram, Facebook, LinkedIn, você vai achar lá, eu acompanho, parte profissional tá toda lá. E é isso, deixar o sindicato à disposição, não só para os atletas de futebol feminino, atletas de outras modalidades, o que precisar,
a gente fica à disposição, esperando contar com poder ajudar os atletas da melhor maneira possível e que eles possam sair de lá sempre melhor do que entraram, que é o nosso lema lá, né, de cuidar do atleta, que ele saia melhor do que entrou. Acho que a gente já fez um pouquinho o nosso papel como instituição. Já colaborou. Show de bola. Guilherme Matorelli, fechando aqui com a gente o programa A Hora do Esporte. Meu amigo, gostaram? Também gostei bastante. E a gente volta na próxima semana com mais convidados, mais personagens, muito mais do esporte. Valeu, galera. Valeu, Brasil.